E soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago ao canal a doutora Elizabeth Zamerru, que é psicoterapeuta, especialista em relacionamentos abusivos, em narcisismo, em codependência, é mestre em psiquiatria e hoje a gente veio falar sobre narcisismo. Eu venho recebendo muitas mensagens de vocês. Acho que eu estou me relacionando com uma pessoa narcisista, como eu identifico, como eu saio desse lugar. Então, se você já sentiu que está se relacionando com alguém assim, essa entrevista é para você. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque 3 vezes por semana eu estou aqui de volta com pessoas maravilhosas como a doutora Elizabeth, para a gente discutir o amor e criar caminhos para amores possíveis e saudáveis. Doutora, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou sua crush, acompanho todos os seus vídeos. Olha, eu é que me sinto muito honrada, muito feliz de ter recebido o seu convite, de estar aqui hoje com o seu público. Aliás, oi público, oi pessoal, estou aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue hoje trocar informações bem legais que agreguem valor realmente para vocês. É o meu desejo. Doutora, para começar, né? Eu tenho recebido muitas mensagens disso. Acho que eu estou me relacionando com um cara narcisista, acho que ele é narcisista. E eu queria que a gente entendesse, né? Que você explicasse um pouco para os outros quais são as principais características de um narcisista numa relação amorosa. Já peguem o caderninho para a gente conseguir fazer esse tira-teima e entender se a gente está se relacionando com um narcisista ou não. É uma coisa bastante preocupante para mim quando eu vejo uma tendência de muitas pessoas de escutam meia dúzia de coisas e já rotulei, ele é narcisista, ponto final. Eu fico muito preocupada com isso também, porque até vendo um dos seus vídeos, né, você fala que tem pesquisas que falam que 1% das pessoas é narcisista patológico, e eu acho que a gente está usando esse termo à torto e à direito, assim, qualquer pessoa que é egoísta, que não é legal, a gente fala narcisista, narcisista. Então, vamos tomar cuidado para não banalizar, né? Essa é uma questão importante. A outra segunda questão importante é a gente separar pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista de uma pessoa que tem traços narcisísticos. Então, o que a gente nota? Está aumentando, a nossa cultura ela facilita muito esse processo de que aumente, vamos dizer, os traços narcisistas nas pessoas. Mas porque uma pessoa tem traços narcisistas, não dá para dizer que ela tem um transtorno. Mas eu acho que é interessante, agora te ouvindo, a gente explorar esses traços narcisistas, que eu acho que porque por mais que a pessoa não tenha o transtorno, acho que o que é importante é a gente ver como esses traços acabam contaminando negativamente as nossas relações amorosas. Claro, Então, quais claro. são esses traços narcisistas que contaminam as relações? Vou falar, então, dos traços que, num extremo ou numa quantidade maior, eles serão vistos como transtorno de personalidade. Então, o que a gente nota? Superioridade, arrogância, né? Então a pessoa se acha especial, ela se acha o máximo, ela acha que ela é a obra-prima do universo. Então, esse traço de superioridade, eu sou o máximo, eu sou especial, é uma questão importante, tá? Segunda, necessidade de atenção. Essa pessoa precisa ser admirada, precisa ser aprovada. Então, ela busca o reconhecimento, ela quer ser elogiada a qualquer custo, e isso, obviamente, é complicado num relacionamento. Ela quer ser idolatrada. Então, isso o tempo todo, não é que ela, assim, de vez em quando quer, não, ela busca isso o máximo possível o tempo todo. Então, claro, isso é bem fora do normal. Terceiro, ela é uma pessoa que tem muita vulnerabilidade a críticas, ela tem uma grande dificuldade de receber algum feedback, você quer dar para ela um retorno, falar para ela, olha, isso, quem sabe pode ser melhorado, ela fica brava, ela perde a esportiva, né? Ela não gosta de nada que possa parecer que ela é menos do que aquilo que ela pensa que ela é, não gosta de ser ignorada, ela não aguenta desprezo, qualquer tipo de situação ou de comportamento que faça com que ela pense que ela vale menos um pouco. Então, para ela, essa é uma questão chave, né? Vulnerabilidade a críticas. Um outro aspecto é que ela tem uma autoestima oscilante, e esse é um ponto bem interessante para a gente discutir, porque muita gente fala que o narcisista ele se acha o máximo. Não é bem isso, tá? Em muitos momentos, quando ele tem alguma frustração, quando algo não dá certo na vida dele, não é promovido como ele acha que deveria ser, que ele é o cara, né?
não é promovido, alguma coisa acontece, a autoestima dele vai lá para baixo. Então, assim, ele se sente péssimo, ele se sente muito mal, ele não lida bem com frustração, fica muito irritado, e aí, nesse momento, ele não se acha, né? Quer dizer, apesar de ter uma ideia de si mesmo, né, de que ele merece muito, ele vai lá para baixo. Então, a autoestima dele não é tão assim lá em cima como a gente pode pensar que é o tempo todo, né? De ouvir falar, já pensei em algumas coisas, né? Uhum, Primeiro, você falou isso de uma pessoa que gosta de ser idolatrada. E aí já é, veio um flashback na minha mente, assim, quantos dates eu já fui que a pessoa só fala dela. Ela nem pergunta de você. é, E assim, ela tá é. tão preocupada, não sei se ela tá preocupada em te impressionar, se ela quer ser idolatrada, mas ela fala dos feitos do trabalho, da família, das viagens, do esporte, da casa, da comida que ela sabe fazer, e nem te pergunta. E daí você tenta falar um pouco do tipo, nossa, por que você não sabe? Eu viajei para não sei onde. Ah, eu também já viajei para não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente, como muitas vezes esses narcisistas são sedutores e as histórias são realmente incríveis, a gente vai se apaixonando, né, por esse personagem e vai se calando e só pensando, nossa, que lugar maravilhoso, nossa, que pessoa inteligente, nossa, que empreendedor, ai, que articulado. A gente nem repara que ela não está perguntando da nossa vida e a gente começa a jogar a nossa autoestima lá para baixo porque a gente vai colocando ela para cima. Isso acontece? Acontece. E, aliás, você falou algo que é tão importante, porque uma das questões é como é que você identifica rapidamente uma pessoa assim. Então, você já deu um dado extremamente importante. Uma das primeiras questões é isso: a pessoa fala demais dela, então ela é o centro das atenções ali, e você é menos importante do que ela. Então, nos primeiros dates, esse é um ponto para ser bem considerado. Um outro ponto, uma outra característica é que essa pessoa, porque ela se acha especial e merecedora do melhor possível, ela não acha que ela precisa se submeter às regras comuns, sabe, as regras dos mortais. Ela não precisaria se submeter, sabe? Ela está acima disso, né? Uma outra característica é o relacionamento com Isso do ela. estar acima disso, doutora, são É, coisas simples do tipo, é o cara que vai parar na vaga de idoso que não pode, por que vai querer subornar exemplo, o guarda, que vai falar, não, a sim, gente dá um jeito. Esses traços a isso. gente pode começar a olhar que tem a ver com narcisismo? Sim, por exemplo, ele pode parar em cima da faixa de pedestre, entendeu? Ele começa, você percebe que existe uma crença, né, uma premissa dele, que ele não tem que, como todos os outros, se submeter a certas regras. Ele E é uma pegou loucura, porque muito às vezes bem. eles usam isso como chave de sedução, né? De assim, não, vem comigo, porque a gente vai passar na frente do restaurante, ou a gente Uhum, vai ter acesso a um lugar que ninguém tem, né? isso, é isso mesmo, perfeito. Uma outra característica é que o relacionamento com eles, assim, eles não se conectam afetivamente. Eles não fazem uma conexão emocional afetiva com a pessoa, tá? Então, o relacionamento deles é um relacionamento de exploração. Ele quer usar a outra pessoa. Isso é uma questão chave, porque muitas pessoas acreditam que ele está amando, que ele está conectado emocionalmente, e não é verdade. Como perceber isso? Porque até vendo seus vídeos e lendo sobre o assunto, eu comecei a ver que muitos narcisistas começam a relação um pouco na chave do love bombing. Até essa semana vai ter vídeo aqui no canal sobre love bombing. Eles são grandes sedutores, né? Então tem esse lugar de logo no começo, muitos presentes, muita atenção, muito carinho. Como perceber que isso não é uma conexão emocional? Porque ouvindo você falar, eu falo, meu Deus, quando a gente se vê envolta em toda essa sedução, você acha que a pessoa está com você, né? Claro, assim, uma das questões chave, então, pegando a sua pergunta, é você notar que é perfeito demais. Aquela pessoa que fala tudo que você gostaria de escutar, aquela pessoa que não fala nada que você não gostaria de ouvir, aquela pessoa que é assim, te coloca no céu, e aquela coisa assim muito rápida, de que ela te coloca, nossa, você é a mulher que eu imaginava encontrar um dia na minha vida e nunca houve ninguém como você. Então ela te coloca nesse lugar meio assim, meio de princesa. É algo para prestar muita atenção. Pessoas normais, vamos falar, pessoas normais saudáveis não fazem isso. As pessoas não entram com toda essa energia de você é maravilhosa, é tudo que eu queria encontrar na vida. Não, as pessoas normais não vão com toda essa intensidade. Pessoas saudáveis, ao contrário, elas são cuidadosas, elas perguntam, como você falou, é uma troca de, espera aí, eu estou falando um pouco de mim, quero saber de você. E
não fazem isso, não vêm com essa carga enorme. Então, esse é um ponto-chave para identificar que as pessoas estão over. É over, é demais, é exagero. Nossa, é tão importante você falar isso, porque isso também puxa para a nossa autorresponsabilidade de não se deixar levar por essas ilusões, né? Eu sempre brinco aqui no canal que eu queria mandar a conta da minha terapia para Hollywood, e eu acho que em algum lugar a gente está apegada a essas narrativas de encontros mágicos e fantásticos. E aí, depois de anos camelando histórias que não passam do terceiro date, de namorados mais ou menos, a hora que chega uma pessoa assim, ao invés da gente pensar, tá bom demais para ser verdade, ou vamos um dia de cada vez, a gente fala, pronto, tirei a sorte grande, agora é o meu momento, somos um power couple. E é um grande indício de grande cilada. Por isso que, quando uma pessoa entra muito emocional no relacionamento e muito carente, e o outro a coloca nesse lugar, ela não tem defesa, ela está indefesa, porque ela supre tanto a necessidade dela naquele momento, que ela não tem, vamos dizer, racionalidade suficiente para poder fazer esse exercício de, opa, vamos com calma, como você falou, um dia de cada vez. Ela não consegue porque ela está, vamos dizer, nessa carência, nessa necessidade enorme, justamente daquilo. E é claro que o outro percebeu. O outro percebeu aquela vulnerabilidade e aí ele vai investindo nisso quando ele percebe que ela vai mergulhando, então ela vai entrando na teia e aí é que as coisas começam a mudar. Mas daqui a pouco a gente fala nisso. Como é que essa carruagem vira abóbora? Então, tem toda essa sedução, essa intensidade, a pessoa te coloca para cima, ela faz coisas incríveis. Quais são os primeiros indícios de que a pessoa é narcisista e que ela está usando algumas ferramentas de manipulação? Queria também perguntar para você que ferramentas de manipulação são essas? Então, assim, no comecinho, o que a gente mais percebe é uma certa inconsistência no contato. Isso é muito importante, né? Então, assim, aquela pessoa que hoje te manda um monte de mensagem, aí fica 2 dias, desaparece. Aí depois manda um monte de mensagem, depois você é linda, e depois dá uma sumida. Então, essa inconsistência é algo para prestar muita atenção. Outro ponto importante, até quando você está buscando, você vê as imagens da pessoa, uma pessoa vaidosa demais, uma pessoa obcecada com a imagem física, né? Que coloca aquelas fotos de corpo inteiro, com pouca roupa, ou, né, às vezes os homens, né, colocam uma musculatura toda aparecendo, as tatuagens. Então, você percebe uma grande necessidade de ser admirado, que a pessoa tem uma vaidade que precisa ser colocada como, opa, um ponto, vamos dizer, sinal amarelo. E também, assim, você começa a perceber a falta de empatia da pessoa, a falta de humildade e empatia. Como essa pessoa fala, por exemplo, dos ex, das ex, como essa pessoa... Eu ainda estou na parte de observar os primeiros sinais, tá? Então, assim, como essa pessoa precisa ser elogiada, mas ela não elogia, ela não tem uma humildade, ela trata as outras pessoas, por exemplo, o garçom, o porteiro do prédio, ela trata com desprezo, ela fala dos outros, das ex, né? Geralmente com, assim, ela foi a vilã, ela é a bruxa, ela é péssima, e eu sou a vítima. Então, assim, são sinais para você já ir prestando bem atenção. Isso que você falou de falar mal da ex, nós mulheres somos muito incentivadas a competir umas com as outras, né? Socialmente, culturalmente. E às vezes a gente tem uma alegria de ouvir o cara falar mal da ex e falar assim, tá vendo? Comigo é diferente. Então, mulherada que tá ouvindo aqui esse papo, vamos prestar atenção e, primeiro, não achar legal qualquer cara que fale mal da ex. A gente não tem que entrar nessa competição. E agora, ouvindo a doutora Elizabeth, entender que, além de não ser legal, isso pode sim ser um indício de narcisismo. Então, de manipulações. O love bombing, você já falou, ainda vai ter gente falando especialmente disso, né? Então, o love bombing é esse avalanche de presentes ou de agrados, de elogios, então tudo isso vem assim de uma maneira intensa e muito rápida. Esse é um outro aspecto. É uma pessoa que tende a ir muito rápido na relação. Por quê? Porque ele quer saber se você é a vítima ideal para ele. Então, ele vem com tudo e quer saber se você entra logo na teia. Porque ele não tem muito tempo para ficar perdendo, sabe? Não é aquela pessoa que vai ter meses para verificar se você vai gostar dele. Não, ele não tem essa paciência, tá? Então, ele vem de propósito com esse love bomb. Então, essa é uma das maiores formas de manipulação.
E aquilo que eu chamei de ele sumir de vez em quando, a gente chama de stonewalling. Então, stonewalling essa ideia de desaparecer, sumir por um tempo. Então, ele fica 2 semanas, aí, de repente, ele aparece novamente, assim, como quem não quer nada, falando de alguma coisa muito banal. Ah, me lembrei que a gente tinha marcado um teatro para tal dia, vamos lá. Sabe assim, uma coisa que e parece que nada aconteceu, e você ficou lá desesperada, me mandando texto, e ele não responde nada, e para ele não aconteceu nada. Então, essa é uma técnica de manipulação onde ele já está testando como você fica quando ele desaparece. Se você passa por cima disso e não vai limpar a área, quer dizer, o que eu chamo de limpar a área? Espera aí, o que aconteceu aqui? Peraí, você sumiu? Como assim? Vamos entender, vamos arrumar, vamos fazer um bom acordo, não gosto, não é bom, o que significa isso? Né? Pelo menos falar, não, mas aí ele vem com uma flor, ele vem com alguma coisa, ele vem com alguma sedução, e a pessoa fala, não, tá vendo, ele me ama. Esse é o pensamento. Ah, não tá vendo, ele sentiu minha falta. Então tá, deixa para lá, deixa para lá. E nesse auto-engano, muitas pessoas estão entrando realmente na teia. E para ele está fazendo o teste. Então, você realmente é uma vítima perfeita, porque você aguenta o abuso, porque isso já começa a ser indício de abuso. E já começa, essa inconsistência, ou esse sumiço, já começa a ser uma maneira de mexer com a sua cabeça, de deixar você mal. Quer dizer, isso é um tipo de abuso. E o terceiro básico aqui é o gaslighting, né? Nossa, muitas pessoas falam do gaslighting e é muito importante nesse tipo de relacionamento. Porque o que é o Explica para os gaslighting? outros, o que é, quem não conhece. Vamos lá. Então, gaslighting é um tipo de lavagem cerebral. Então, é alguma coisa que acontece de maneira insidiosa, lenta. É bem lento, né? Então, a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai tentando depreciar você pouco a pouco, ele vai tentando fazer você se confundir, por exemplo. Você fala, a gente combinou? Não, nunca combinei isso com você. Não, mas nós nem falamos disso. Então, você sabe que você falou, ele não. Não, você não falou. Você pensou que falou, mas não falou. Ele começa a fazer, dar um nó em você, né? Mas isso é muito pouco a pouco, isso vai crescendo, daqui a pouco ele te chama de louca, né? Porque você esqueceu alguma coisa, ele te chama de louca, aí começa, né, a piorar o gaslighting. Mas o gaslighting é fazer você se confundir e ter dúvida sobre quem você é, sobre a sua percepção de você, sobre a sua certeza. Você sabe que você fez uma coisa, ele fala que não, você começa a duvidar. Será que eu não falei mesmo? Talvez eu não tenha falado. Percebe? Você começa a duvidar da sua autopercepção. E achar que você está sendo ciumenta, né? Isso que você falou, a pessoa te chama de louca, de paranoica. Teve uma solta que contou uma história na Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada. Inclusive, se vocês quiserem participar, vou colocar o link aqui, que a gente se encontra toda semana. Ela tem um namorado que é claramente narcisista, agora é ex-namorado, e ela chegou na casa dele, tinha um vinho com cartão, e o porteiro falou, uma mulher entregou para o seu fulano. Daí ela entregou o vinho, o cartão, e falou para ele, quem que te entregou? Daí ele pegou o cartão, jogou na privada, tocou a descarga e falou, você é paranoica. Quer dizer... É paranoica, e daí ela realmente. começa a pensar, será que eu não deveria ter perguntado? E, na verdade, o cara está invalidando qualquer colocação nossa, né? Isso dentro do gaslighting também tem isso de que qualquer incômodo nosso, a pessoa diminui ou fala que a gente é louca, paranoica, que está exagerando. Sim, exatamente. E já que a gente falou do gaslighting, acho interessante a gente colocar que geralmente o gaslighting começa na infância. Às vezes os pais fazem muito gaslighting. Quando, por exemplo, uma criança, tem 2 crianças, né? 2 irmãos, e um é muito inteligente, primeiro lugar em tudo, ganha medalha, não sei o quê, o outro é um pouco menos, eles chamam de burra, você não vai ser nada na vida. Então, assim, esse tipo de rótulos, ou esse tipo de invalidações na infância fazem com que a pessoa já fique propensa, num relacionamento no futuro, a receber o gaslighting e conviver com isso. Dentro dessa lógica, tem também um pensamento que é sempre 2 pesos e 2 medidas, porque o que eu vejo é isso, de os seus erros e as suas perguntas são sempre absurdas e os deles são sempre justificáveis. Então, ou ele se faz de louco e faz o gaslighting e fala, não, eu nem falei, não combinei com você que eu ia. Eu falei que eu ia ver, e você está lá plantado esperando. Ou tem sempre uma justificativa leve... Tem isso desse 2 pesos e 2 medidas? Tem isso. Quando ele assume, porque é raro ele assumir. Né? Então, assim, muitas vezes... Em geral, o que os narcisistas fazem?
ele culpa você. Geralmente ele culpa o outro, porque ele projeta todos os erros no outro. Ele não é, assim, de um modo geral, eles não têm facilidade ou possibilidade de perceber que estão errados. Eles estão sempre certos, né? Então, assim, se ele assumir que não foi tão certo, alguma coisa deu errado por causa dele, aí vai justificar. Mas o mais comum é que ele não assuma. Não é culpa minha. E aí vai fazer uma distorção na situação para que ele fique bem e você fique mal na história. Você que é culpada. Fiquei pensando, a gente está vivendo tempos de crise, né? Muitos homens, muitas pessoas perderam o emprego, estão com crise no trabalho, estão com problemas na família. Nesses momentos onde a autoestima desses homens está mais abalada, eles tendem a ser mais manipuladores e colocar a gente mais para baixo para tentar voltar a ser idolatrados? Sim. Até para eles se sentirem melhor mesmo, não é? Então, sim, inclusive as pessoas me perguntam, mas por que eles precisam jogar a companheira para baixo? Por que eles precisam desconfirmá-las, invalidá-las? Para sempre manter essa distância de que eu sou superior aqui, eu sou o cara aqui, eu sou a pessoa que sabe tudo, eu sou a pessoa que é melhor, assim, que é especial aqui nessa relação. Então, eles precisam desse lugar, e então eles ficam fazendo muitos esforços mesmo para que eles se mantenham o tempo todo nesse lugar de prioridade, o que, óbvio, causa uma exaustão na relação. Por isso que a gente fala que o relacionamento vai sendo cada vez mais abusivo, porque é uma situação de uma não troca. É como se a pessoa se relacionasse com nada, né? O outro é um vazio. Eu costumo dizer que o narcisista é uma mentira ambulante. Ele é uma mentira, ele é um ator ambulante. Então, assim, é muito difícil, porque você não recebe dele, você não recebe de verdade carinho. Ele faz quando é conveniente para ele fazer um carinho, dar algum elogio, etc., mas você percebe que não tem sinceridade naquilo. Então, é muito complicado. Quais são exemplos de coisas que, em geral, eles invalidam a gente, para a gente ficar esperta e ver se isso está acontecendo na nossa vida? Você quer ver uma outra manipulação, além do que a gente já falou? Tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é uma maneira muito forte, muito importante de invalidar o outro, né? E como é que é? Assim, acontece alguma coisa que eles não gostaram, eles se frustraram, então ele emburra, por exemplo, fica o dia inteiro sem falar. E vamos supor, se for um companheiro que já vive, fica assim. Se for um que não está vivendo junto, ele pode fazer aquele sumiço que a gente falou, tá? Mas quando está perto, fica emburrado, fica em silêncio, não te olha, é como se você não existisse, é como se você não tivesse importância, e você fica ali pisando em ovos. Então, isso é um jogo muito sinistro. Por quê? Muito perverso. Por quê? Porque a pessoa que é mais sensível ou que é mais tendendo à codependência, que a gente vai ver que tem uma relação fácil aí entre os dois, tá? Ela tende a se perguntar: o que eu fiz de errado? O que aconteceu? O que eu preciso fazer? Então, ela fica sempre, o tempo todo pisando em ovos, porque aquela relação começa a ser muito instável. Ela nunca sabe como ele vai estar, fica imprevisível. Se ele vai emburrar, se ele vai ficar de silêncio, se ele não vai olhar mais para ela. Então, ela fica pisando em ovos. Olha que jeito manipulador, né, E de não só atuar. pisando em ovos, como eu sinto que a gente fica querendo compensar, né? Então, assim, como a gente acha que a gente errou e a pessoa fala que a gente errou, e daí ela fica em silêncio e você não entende nada e você se culpa, você fica querendo ser ainda mais legal, colocar ela ainda mais para cima. E quanto mais a gente compensa, parece que mais o narcisista se distancia, né? Querer compensar é uma cilada na qual a gente não deve cair. Sim. Querer compensar. E outra coisa, no tratamento de silêncio, por exemplo, ir atrás. O que está acontecendo? O que eu fiz? Ah, isso para eles é fatal. Você caiu, mordeu a isca direitinho, né? Então, sim, é importante não ir atrás. Está em silêncio? Ok, deixa ele lá. É claro que para fazer isso tem que estar mais forte, né? Se você estiver muito frágil, você não dá conta de fazer isso, você vai perguntar. Né? Você vai acabar perguntando o que aconteceu. Essa pergunta é a principal, porque mostra a sua ansiedade. Então, é muito importante, assim, silenciou, ok, na hora que ele voltar, voltou, vamos lá. E aí continua a tua vida, continua outras coisas. Se tiver força para isso, excelente. Não é? E você falou disso de que no fim é uma relação de mentira, e eu acho que a gente tem que perceber que muitas vezes a gente está apegado àquela primeira mentira, né? A essa ilusão de que era tudo lindo, que a gente era o power couple, e a gente está há um tempão já vivendo um inferno com uma pessoa que coloca a gente para baixo e está apegada
aquela idealização. E se você já percebeu que você está convivendo com um narcisista e não consegue sair, aguarde, porque semana que vem tem a continuação desse papo com a doutora Beth para a gente falar sobre como sair de uma relação com um narcisista, porque a gente fala que não consegue, mas muitas vezes eu acho que a gente não quer. Muito obrigada, doutora Beth, por estar aqui comigo. Imagina, foi um prazer enorme estar aqui com você, com o seu público, e eu mando um abraço para todos e outro muito especial para você.